Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2018. É a questão número 92. A questão diz assim: o carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo na hora do abastecimento têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se o etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Então, a gente tem a tabela aqui: combustível etanol, gasolina, com as respectivas densidades e o calor de combustão na unidade de quilocaloria por grama. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui alguns conceitos importantes, como, por exemplo, a densidade. A densidade é igual a massa dividido pelo volume, porque aqui ele fornece para a gente a densidade, tá bom? Então a gente precisa descobrir aqui, a gente tem o volume de gasolina, consumido, e a gente tem as respectivas densidades. Então a gente tem que lembrar dessa equaçãozinha aqui: densidade igual a massa sobre o volume. A gente consegue determinar aí a massa, tá bom? E após isso, a gente tem como descobrir a quantidade de calor envolvida, porque aqui ele nos dá o calor de combustão em quilocaloria por grama. Quilocaloria por grama é a unidade do latente aqui, da quantidade de calor latente. Então, se a gente tem a massa envolvida através da densidade, a gente tem o latente, consegue determinar a quantidade de calor envolvida, ou seja, a energia envolvida no sistema. E ele fala para a gente também que foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto na ida quanto na volta. Então a gente vai utilizar esses conceitos para conseguir determinar aí esse volume final, no percurso de volta de etanol. Então, vamos considerar primeiro o consumo aqui. Vamos escrever, o consumo foi de 40 litros, certo? 40 litros de gasolina. Ele falou aqui pra gente. Então, a gente não pode trabalhar aqui com esse litros, porque aqui a densidade está em ml. Então, eu sei que 1 litro tem 1000 ml. Se 1 litro tem 1000 ml, eu sei que 40 litros vai ter 40.000 ml. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a fazer as conversões aqui, Então, vamos começar a analisar o percurso de ida, que é onde a gente tem mais informações. Aí, no caso aqui, em relação à gasolina, tá? Então, primeiramente, a gente vai descobrir essa massa. Densidade igual a massa dividido pelo volume. A densidade da gasolina é 0,7. A massa a gente quer descobrir, dividido pelo volume que ele forneceu para a gente em ml, que a gente tem que respeitar ali. Então, essa massa vai sair em gramas, aqui é a unidade. 0,7 vezes 40.000 vai dar 28.000 gramas. Com essa massa, a gente consegue determinar a quantidade de calor envolvida, ou seja, a energia envolvida, tá? Então, a gente sabe que a quantidade de calor é a massa vezes o latente. Então, eu sei que a quantidade de calor, a energia, vai ser igual a minha massa vezes o latente da gasolina, que é 10. A gente coloca em módulo, tá? A gente bota positivo. Então, a gente vai ter aqui 28.000 vezes 10, 280.000 quilocalorias. Porque a unidade aqui, é o quilocalorias por grama, tá? Então, saiu em quilocalorias. Ok? Então, fechamos para a gasolina. Agora, vamos ver a questão da volta relacionando o etanol. Não é isso que é justamente o que a gente quer. Agora a gente vai levar em consideração essa parte aqui, o mesmo consumo de energia. Então, ou seja, a energia é a mesma.
Então, a gente já tem a energia aqui. Então, o que ele fala para a gente? O calor de combustão do etanol não é 6 quilocalorias por grama, ou seja, 6 quilocalorias a cada 1 grama? Então, a gente vai fazer uma regra de 3. 6 quilocalorias a cada 1 grama. E essa quantidade de quilocalorias? 280 mil quilocalorias. Em quantas gramas? A gente tem que determinar agora essa massa do etanol, né? Então, X, a gente aqui pode manter em forma de fração. Vamos explicar aqui, ó. Vai ficar assim, 6x igual a 280 mil. X vai ser igual a 280 mil sobre 6. A gente pode simplificar aqui por 2. X vai ser igual a 140 mil sobre 3, vamos manter assim, gramas. Agora vamos fazer a última regra de 3 para descobrir o volume. A gente nem precisa jogar na equação, se você quiser jogar tudo bem, mas a gente pode usar assim por regra de 3, ó. 0,8 gramas a cada 1 ml, porque é 0,8 gramas por ml. Você podia ter feito aqui também por regra de 3, tá? E aí a gente vai pegar a massa que a gente tem de etanol, tá, para V, que é o volume que a gente quer saber de etanol. Prontinho, já estamos quase lá. 0,8 V vai ser igual a 140 mil dividido para 3. Aí eu venho aqui e multiplico o cruzado novamente. 0,8 vezes 3 vai dar 2,4 V, que vai ser igual a 140 mil. Aí quem está multiplicando passa dividindo, V vai ser igual a 140 mil dividido por 2,4, V vai ser aproximadamente, isso aqui vai dar 58.333,33 ml, mas ele não quer a resposta em ml, ele quer a resposta em litros, então é só dividir por 1000, né? Então a gente vai puxar essa casa aqui da vírgula, três casas, né? Então vai dar 58,33 aproximadamente. Se a gente olhar as alternativas, está mais próximo de 58 litros. Resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. É uma questão que dava para resolver só por regra de 3, tá? Se você não quisesse utilizar as equações. Lembrando, pessoal, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, é isso. Questão número 95. A questão diz assim: usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Um estudante realizou um teste de densidade, colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. A gente tem aqui o densímetro, tem a marcação, né? Temos aqui o fluido, que é a água. Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, que é o sal, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre a dissociação, formando os íons Na+, e Cl-. Considerando que esses íons ocupam os espaços intermoleculares da solução, nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em... Bom, pessoal, para resolver esse exercício, é importante que a gente lembre algumas equações, né, como, por exemplo, a da densidade, né, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, né, já é a segunda questão de densidade da prova. Então, estudem essa parte, porque cai bastante, tanto em física como em química, tá legal? E aqui no caso nós vamos também utilizar o teorema de Arquimedes, ou seja, o teorema do empuxo, que diz que o empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume do fluido deslocado, né?
vezes a gravidade, tá? Então, nessa questão, nós vamos usar esses dois conceitos aqui. Lembrando, pessoal, que esses aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Então, vamos lá, pessoal. Baseado nisso aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem a situação A e a situação B. Vamos anotar aqui. Situação A e a situação B. Cada uma delas, a gente tem 2 litros de água pura. 2 litros de água. Em uma é colocado 100 gramas de sal e a outra é colocado 200 gramas de sal. Tá? Essa aqui é a quantidade de sal. NaCl que é colocado, tá? Então, quando a gente coloca sal na água, a gente aumenta a água do sistema, mas não o volume, tá legal? Então, a água vai ficar mais densa quanto mais sal tiver. Aí você lembra lá do Mar Morto, né? Tem muito sal, as pessoas ficam flutuando, né, com muita facilidade, conseguem boiar com muita facilidade. Então, a água, quanto mais sal tiver, mais densa ela é, né? Então, a gente vai começar aqui analisando o recipiente A. Recipiente A, a gente tem que a densidade é igual a massa sobre o volume. Vamos analisar o A, tá? Então, a densidade de A vai ser igual à massa da água mais a massa do sal que foi colocado dividido pelo volume da água, tá? Então, não vai alterar o volume, tá, pessoal? É só o volume da água, porque ele fala aqui, ó, né, que quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre uma sua dissociação, não é isso? Então, só o volume da água. Então, a densidade de A vai ser igual. Aí, se a gente dividir isso daqui, ó, o volume da água está dividindo a massa da água e a massa do sal. Então, eu vou escrever assim, massa da água sobre o volume da água mais a massa do sal sobre o volume da água. O que eu escrevi agora é igual ao que está em cima. E isso é igual a isso, só que eu só separei o volume da água para os dois membros. Como eu sei que massa sobre volume é densidade, eu sei que a densidade A vai ser igual à densidade da água mais a massa do sal, que é 100, vezes o volume da água, que é quanto? A gente não pode usar litro aqui, tá, pessoal? Aqui tá grama e aqui tá em litros. A gente tem que usar o quê? Em centímetros cúbicos. Olha aqui a densidade de referência. Então, eu sei que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Então, 2 litros vai ser 2000 centímetros cúbicos. Essas conversões são muito importantes, tá? Então, 100 dividido para 2000, a densidade A vai ser a densidade da água mais, corta aqui, corta aqui, corta aqui, 1 sobre 20. 1 sobre 20 vai dar 5 vezes 10 a menos 2. O que isso quer dizer? Que é uma marcação que está aqui indicando no texto. Isso aqui corresponde a uma marcação. Então, a gente já sabe que ele vai ter que alterar no A uma marcação. Com isso, a gente já consegue eliminar algumas, né? Olha só aqui na letra A. Ele mantém a mesma coisa, né? Na letra A, quando colocou o sal, ele manteve a mesma coisa. Então, a A já estaria eliminada. Aqui, ó, teve uma marcação de diferença, legal. A C também teve uma. A D teve uma para baixo, né? Isso. E a E teve 2 marcações puladas para o A, então não, é só uma marcação, porque 1 sobre 20 vai dar 5 vezes 10 a menos 2, mais a densidade da água, tá? Então, a gente tem 3 alternativas aqui para analisar. Agora, a gente tem 2 formas de fazer, eu vou fazer das 2 maneiras. A gente vai analisar a equação do empuxo e vamos fazer a mesma coisa, a mesma conta para o dB, tá? Mas vamos analisar aqui o empuxo. A gente já sabe que é uma marcação, só não sabe se é para baixo ou para cima. Então, vamos analisar aqui. Vimos pelo teorema de Arquimedes, que nós revisamos aqui, que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado.
né? Então, se a gente abrir aqui a equação, a gente tem dVg, não é isso? Então, eu sei que quanto maior a densidade do líquido, ou seja, quanto mais sal tiver, maior o meu empuxo. E o meu empuxo não é uma força de direção vertical e sentido para cima? Então, se eu sei que a densidade do líquido é maior, porque quando eu coloco o sal, eu aumento a densidade. Se eu aumento a densidade do líquido, eu aumento o empuxo. Quanto maior a densidade do líquido, maior a força de empuxo, ou seja, para cima. Consequentemente, se eu tenho um maior empuxo, eu vou ter um menor volume submerso. Porque eu sei que quanto maior a densidade do líquido, menor o meu volume submerso, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente sabe que ele sobe. Então, qual situação aqui que ele sobe? Aqui, ó, ele pulou uma marcação, desceu. Pulou uma marcação, desceu. Aqui ele pulou uma marcação, subiu. Tá vendo? Então, a gente já sabe que a resposta é letra D, se a gente fosse usar essa lógica. Mas a gente tem como analisar de mais uma maneira. Eu vou fazer aqui para vocês. Se a gente usar a equação da densidade e fizer o mesmo procedimento, a gente também chega lá. Densidade de B igual a densidade da água mais, eu vou pegar daqui, tá? Daqui. Mais a massa de sal sobre o volume da água, mas agora para B. Então, a densidade de B, eu não fiz aqui de cima não, peguei daqui já, tá? Vai ser igual a densidade da água mais, quem é a massa de sal? A massa de sal é 200 gramas. Quem é o volume da água? 2.000 centímetros cúbicos. Corto, 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 corto. 2 sobre 20, ou seja, 1 sobre 10. Então, eu posso escrever assim. Isso aqui vai dar 1 sobre 10. Então, eu posso escrever que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Vou fazer aqui no cantinho para vocês entenderem. 1 sobre 10 é 0,1. 0,1, se eu escrever em potência de 10, vai dar 10 a menos 1, certo? Então, como que eu faço para transformar esse número aqui, né? Porque esse aqui é o meu valor de referência, nisso aqui. Eu tenho que multiplicar por 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 5 não dá 10? 10 elevado a menos 2? Aqui não é 1? Quando tem a mesma base, eu não somo os expoentes? 1 mais menos 2 menos 1. Ou seja, isso é igual a isso. Eu só reescrevi de forma que ficasse com essa base aqui, tá? A gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar isso. Mas é 2 vezes a medida. Então, qual é a alternativa que tem 2 vezes a medida para B? Estava aqui nesse nível, 2 vezes a medida para B. Estava aqui nesse nível, 2 vezes, só que com deslocamento diferente. E aqui estava nesse nível, 2 vezes a medida. Também dava para fazer por aqui, mas ia bater a dúvida do mesmo jeito. Ia ter que analisar a questão do empuxo e do volume, né, submerso, volume deslocado do mesmo jeito. Não ia ter jeito, você ia ter que analisar a equação do empuxo, tá? Mas tem como fazer o cálculo para as duas aqui. Ele acabou colocando alternativas aqui bem próximas da correta. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 97. A questão diz assim: a tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio que é enrolada em um padrão circular e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor,
A etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Tá? Um esqueminha aqui mais ou menos, mas vamos lá, vamos para analisar a verdadeira e vamos também analisar as falsas, tá? A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo item A, o campo elétrico da onda de rádio, agita os elétrons da bobina. Pessoal, é o seguinte, o campo elétrico de uma onda de rádio, ele não consegue induzir corrente suficiente para poder alimentar essa etiqueta passiva, tá? Então, a ideia de agitar os elétrons fica muito vaga, né? Não tem uma explicação aqui concreta, né? O que realmente ocorre aqui é que o campo magnético, ele se induz uma corrente na bobina, não o campo elétrico, tá legal? Então essa aqui é falsa. Item B, campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Pessoal, novamente, né? Falando de campo elétrico, então a tensão elétrica, ela vai aparecer em condutores quando a gente tem variação do fluxo magnético, né? Segundo a lei de Faraday. Então, o campo elétrico sozinho, ele não é suficiente para fazer essa etiqueta funcionar, tá legal? Então, falso. Letra C, campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Aí, verdadeira. A gente vai analisar todas, tá, pessoal? Porque essa é verdadeira e as outras são falsas. Pessoal, essa aqui ela é verdadeira, né? A bobina, ela forma um circuito ressonante, né? Quando exposta a um campo magnético alternado da onda de rádio, o que vai acontecer? Vai ter indução de corrente elétrica na bobina. Essa corrente vai alimentar o microprocessador da etiqueta, permitindo que ela transmita informações de volta ao leitor. É exatamente o princípio de funcionamento desse tipo de etiqueta, tá? Então, esse tipo de etiqueta ele não tem bateria e vai funcionar a partir da energia recebida do campo de radiofrequência emitido pelo leitor. Lembrando que esse campo tem componentes elétrico e magnético, mas a energia que movimenta a bobina vem do campo magnético variável, né? Que vai induzir uma corrente elétrica na bobina. É o fenômeno da indução eletromagnética, a lei de Faraday. Tá legal? Então, resposta letra C. Item D. Campo magnético da onda de rádio vai aquecer os fios da bobina? Pessoal, embora essas correntes elétricas gerem calor por efeito Joule, a energia induzida na bobina ela é mínima, suficiente apenas para alimentar esse microprocessador. Então, a etiqueta ela não funciona por aquecimento. Esse calor não gera sinal de resposta, tá? Item E, campo magnético estaria certo, da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Pessoal, a bobina e o microprocessador são projetados para ressonar na frequência do leitor. Então, o campo magnético não diminui essa ressonância, tá? Ele vai excitar a bobina na frequência correta, permitindo que a etiqueta funcione. Legal? Então, essa daí é falso, realmente, letra C. Campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Certíssimo, tá? Bom, pessoal, é isso. Questão número 103. A questão diz assim: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Então, o comando da questão é a frequência de vibração do automóvel. Então, pessoal, representei mais ou menos aqui está o veículo, né? Então, a gente tem aqui as rodas, que vai passar por esses dispositivos físicos, né, que foram implantados aqui, provocando essa trepidação.
Ele fala que a velocidade é de 108 km por hora. Lembrando, pessoal, quilômetros por hora não é medida no sistema internacional, então a gente tem que dividir por 3,6. Então, a velocidade aqui que o veículo está vai ser de 30 metros por segundo, tá? Não pode esquecer de fazer essas conversões. Ele fala pra gente cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, eu tenho mais ou menos aqui, ó, 8 centímetros, né, a distância de separação das faixas. Mas eu vou botar essa distância aqui, botar assim como D, como ΔS, o que você quiser. 8 centímetros, mas eu também não posso trabalhar fora do sistema internacional. Então, para você converter para metros, você divide por 100 ou você multiplica o valor por 10 elevado a menos 2, tá bom? Então, vou multiplicar por 8 vezes 10 a menos 2 metros. Você também pode dividir por 100, sem problemas nenhum, vai dar 0,08 metros. Então, fiz as conversões, interpretei, então ele quer a minha frequência. Então, para isso, pessoal, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos importantes. Eu coloquei aqui a nossa equação da velocidade média, que a gente vai trabalhar para encontrar o tempo, né, o período, né, que vai acontecer essa trepidação. Então, velocidade igual a distância sobre tempo, nós vamos encontrar. Encontrando esse tempo, que é o nosso período, a gente vai usar essa famosa equação aqui, que frequência é igual a 1 dividido pelo período, ou período igual a 1 dividido pela frequência, e a gente vai descobrir a frequência. Tá legal? Bom, pessoal, lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, eu tenho que, para a gente vai descobrir o nosso tempo, ou seja, o nosso período em segundos, para esse comprimento aqui, para ele fazer uma repetição, depois vai fazer outra. Vamos lá. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Você pode escrever distância sobre tempo. Então, a gente sabe que a velocidade é 30, que nosso ΔS, que é a nossa distância, é 8 vezes 10 a menos 2, e nós queremos descobrir o nosso tempo. Multiplica cruzado, 30 ΔT igual a 8 vezes 10 a menos 2. ΔT igual a 8 vezes 10 a menos 2 dividido para 30. Vamos deixar assim, tá? Porque a gente vai poupar tempo lá. Em questões do Enem, a gente tem que pensar muito no tempo. Então, a gente encontrou aqui o tempo, que é o período, né? E agora é só jogar lá na nossa equação do período igual a 1 sobre a frequência, ou frequência igual a 1 sobre o período. Como eu quero encontrar a frequência, já vou jogar direto. Frequência igual a 1 dividido pelo período. Então, o período é isso aqui, é o tempo. 1 dividido por 8 vezes 10 a menos 2 dividido para 30. Aí eu vou usar aquela regrinha na matemática. Repito a primeira fração, inverto o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, e inverto a segunda fração. Vai ficar 30 sobre 8 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, vamos lá, continuando. Aqui, 1 vezes 30 a gente repete, vai ficar 30 dividido para 8 vezes 10 a menos 2. Aqui é só fazer a divisão primeiro dos números. 30 dividido para 8 vai dar 3,75. O 10 a menos 2 está negativo no denominador, ele vai positivo, com expoente positivo lá para o numerador. 3,75 vezes 10 a menos 2 vai dar 375 Hz. Resposta, letra C. Então, pessoal, é só ficar bastante atento aqui às operações matemáticas. Se você quisesse abrir esse 8 vezes 10 a menos 2, ficasse o 0,08 dividir para 30, poderia, mas tem aluno que não gosta de dividir números com vírgula, né? Então, eu gosto de trabalhar com potência, mas você vê o que fica mais fácil para você, tá legal? Então, a ideia era utilizar a equação da velocidade para encontrar o nosso período e depois jogar na frequência igual a 1 sobre período, período igual a 1 sobre a frequência. Bom, pessoal, é isso. Questão número 104. A questão diz assim: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente. Então, a força potente é aplicada
em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de força resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Pessoal, essa questão parece simples, mas ela é trabalhosa de análise, tá? Então a gente vai fazer bem devagarzinho para vocês entenderem a ideia de força potente, força resistente, tá legal? Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então vamos começar analisando aqui o alicate. Eu coloquei um desenho aqui para vocês, tá legal? O que acontece? O que é a força potente? Onde a gente aplica a força, certo? Então vamos colocar que a gente aperta o alicate aqui, para poder fazer a força, para poder esmagar um determinado objeto que eu já vou desenhar ali. Imagina que eu estava do mesmo tamanho, tá, pessoal? Só para representar. Então a gente tem aqui a chamada força potente, tá? Força potente. O que nós temos aqui? Vamos botar que tem um objeto aqui no meio, né? Botar uma bolinha. Consequentemente, a gente vai ter as forças resistentes, opostas. Força resistente. Vou fazer com todos, porque pode cair novamente, né? Vocês têm que entender a questão, né? Não adianta só decorar que uma é de um tal tipo, né? O importante é entender. Então, nós temos aqui as forças potentes de aplicação e as forças resistentes, tá? E a gente tem o ponto fixo do alicate, que aqui no caso está aqui no meio, ó. O ponto fixo, tá legal? Vou fazer uma linha aqui também. Esse ponto fixo é o nosso ponto de referência para a gente determinar que tipo que vai ser esses objetos. Então, esse daqui é chamado de ponto fixo, tá bom? Então, o que tiver no meio da força, o que tiver no meio sempre vai ter assim, um ponto fixo, deixa eu chamar aqui, ponto fixo, a força resistente e a força potente. Quem tiver no meio é que vai determinar o que é o objeto. Como essa daqui, o meio é o ponto fixo, ela está entre a força resistente e a força potente, ela é chamada de interfixa, tá? Isso aqui é a nível de curiosidade, porque pode ser que venha cair mais para frente uma questão desse tipo, para você classificar, né? Então, ela é do tipo interfixa, porque quem está no meio é o ponto fixo, tá legal? Aqui no meio. Então, sempre vão ser três, quem tiver no meio vai determinar o que é. Ela pode ser interresistente, interpotente ou interfixa, tá legal? Então, o alicate é interfixa. Até aí, tranquilo, né? Então, agora vamos relembrar o momento força. A equação do momento força nos diz que é o seguinte, que nós temos que momento força é igual a força vezes a distância. Tá legal? Em que distância é essa? Então, a gente tem a distância da força resistente até o ponto fixo. Nós temos essa distância aqui, que nós vamos chamar de Dzinho, que é uma distância menor, certo? Da força resistente até o ponto fixo. E temos a distância Dzão, que vai ser do ponto fixo até a força potente, tá? Então, nós temos aqui um Dzão. E temos aqui um Dzinho, tá legal? Então, a distância aqui é menor e aqui é maior. Então, vamos escrever a equação do momento força em relação ao momento potente e o momento resistente, tá? Então, eu posso escrever que o momento potente, escrever bem detalhado, tá? É igual ao momento resistente. A gente vai precisar fazer essa análise só uma vez. Tá? Então, eu posso escrever que a força potente vezes o Dzão, ou seja, até a distância até o ponto fixo, vai ser igual a força resistente vezes o meu Dzinho, que é a minha distânciazinha até o ponto fixo. Então, nós temos aqui que quanto menor a força potente, maior vai ser a minha distância, porque são grandezas inversamente proporcionais. Eu posso até isolar isso, se você preferir. Força potente
igual a força resistente vezes distânciazinha dividido pela distância grande, tá? Então eu posso escrever ainda que a força potente vai ser menor que a minha força resistente, considerando essas distâncias. Porque a minha distância potente é maior. Vou botar maiúsculo aqui. Porque a minha distância potente é maior que a minha distância resistente. Então, ele quer a força potente maior. Então, não é o alicate, tá? Então, agora a gente vai fazer uma análise parecida com todos os outros objetos, tá? Então, vamos fazer agora o quebra-nozes. Vamos começar desenhando a força potente. Força potente é onde eu aplico a força. Então, força potente, eu vou aplicar para quebrar nozes, né? Aqui, a noz está aqui no meio, eu vou aplicar aqui nas extremidades. Força potente. Agora eu vou chamar só de FP, tá? Porque aqui eu já escrevi tudo bonitinho, FP. Força potente. Aí a noz está por aqui, né? Vamos botar ela aqui. A gente quer quebrar ela, né? O objeto estava aqui, né? Na última. Onde que vai ser a nossa força resistente? Vai ser aqui onde está o objeto mais ou menos, né? Sempre contrária. Oposta aqui, né? Então eu vou chamar de FR, tá bom? Vou continuar com a mesma cor de legenda. Então, força resistente, azulzinho. E onde está o meu ponto fixo? O meu ponto fixo agora está aqui na beiradinha, né? Estava aqui no meio, fazendo a junção. Agora está aqui na beiradinha. Então, lembra que eu falei que você tem que observar quem está no meio? Vou chamar de ponto fixo de PF. Ponto fixo, tá? Então, quem é que está no meio dessa vez? A força resistente. Então, é uma alavanca, é do tipo interresistente, tá? Então, vou escrever de vermelho aqui, porque ela é interresistente. Ok? Porque quem tá aqui no meio é o FR. Lembra sempre do meio, tá legal? Então, analisamos as forças, agora vamos ver as distâncias, né? Então, a gente tem a distância do ponto fixo até FR, é sempre assim que a gente vê, agora a gente vai ver na horizontal. Que é Dzinho. E temos de FR até P, que é a potente, que é Dzão. Dzinho e Dzão. Nesse caso aqui, a gente também tem que a força potente é menor que a força resistente, porque a distância potente é maior que a distância resistente. Então, a gente não tem aqui que a força potente é maior, tá? E sim menor, ok? Tá entendendo como que é a análise? Beleza. Então, agora vamos ver o abridor de garrafa. Vou dividir aqui. Para a gente poder abrir a garrafa, né? O que vai acontecer? A gente tem que levantar essa superfície. Então, vamos colocar a força potente aqui. Força potente, FP, aqui. Nesse caso, eu não tenho dois braços, né? Como é o caso aqui. Aqui eu só tenho um. Então, força potente. Vou chamar de FP. E aí, no caso, você vai levantar isso aqui para poder tirar a tampinha da garrafa, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, um ponto fixo. Isso aqui vai fixar lá na tampa da garrafa. Então, a gente tem aqui o ponto fixo. Tá legal? E aonde vai ser a força interresistente? Quem vai arrancar a tampinha vai ser aqui, né? Nessa região. Então, a interresistente a gente desenha para baixo. Mais ou menos, tá, pessoal? O certo é ver em 3D, né? Então, a força resistente vai estar aqui. Então, quem está no meio não é a resistente, então a gente tem mais uma aqui do tipo interresistente. Interresistente. Quem está no meio. Então, a mesma coisa, é só desenhar agora as distâncias de uma a outra. Então, a do ponto fixo até aqui vai ser Dzinho.
E da força resistente até a força potente vai ser Dzão. A gente tem Dzinho e Dzão. Então, o que eu tenho aqui? Que a distância da potente é maior. Mesma coisa, né? Não mudou nada. Que a distância da potente é maior que a distância da resistente. Vou chamar Dzinho. A distância da resistente. Tá? Então, consequentemente, a minha força potente é menor que a minha força resistente, tá? Então, agora vamos para o carrinho de mão, tá? Já desenhei até um homenzinho aqui, desenhei não, né? Já coloquei até uma imagem aqui para facilitar, para a gente poder desenhar. O rapazinho aqui, ele vai fazer uma força para cima, a força potente. Força potente, tá legal? Temos a força potente para cima. O que acontece? A força resistente, aqui tá a carga, vai estar no meio aqui, certo? A força resistente vai ser aqui onde está a carga. Por volta do meio aqui. E a gente tem o ponto fixo, que é aqui ó, na frente do carrinho, na bolinha aqui do carrinho. Então, a mesma coisa, desenhar as distâncias, uma pequenininha, né? E a outra grandona, que a força potente está aqui, mais ou menos, né? Então, distância grande, distância pequena. Aí a gente tem que é uma alavanca do tipo interresistente, porque a força resistente está no meio, né? E, consequentemente, a gente sabe que a distância potente, a força potente é maior que a distância da força resistente, de novo. E, consequentemente, a força potente é menor que a força resistente novamente, né? Ela tem a vantagem mecânica, né? Que a gente permite levantar, né, pesos grandes com menos esforço. Mesma coisa aqui para tirar a tampa da garrafa com menos esforço. Então, agora a gente vai analisar a resposta correta, que é a pinça, tá? Vamos ver que tipo que é e ver por que ela é a resposta correta. Pinça, letra A. A gente faz a força, mas aqui no meio da pinça. Então, a força potente vai estar aqui. Então, aqui está a nossa força potente. O ponto fixo dela é aqui. Já vou desenhar um ponto fixo de uma vez. Ponto fixo, o nome já fala, né? Ponto fixo. Então, onde vai estar a força resistente? Aqui, ó. Onde vai arrancar, né? Onde vai pinçar. Aqui, força resistente. Agora, quem está no meio é a força potente. Então, ela é interpotente. Ela é interpotente. Nós desenhamos aqui as distâncias. Agora nós desenhamos a distância da força potente até o ponto fixo. Que vai ser uma distânciazinha D. E desenhamos a distância da força resistente até o ponto fixo. A referência até o ponto fixo, tá? E vai ser uma distância grande. Então, a gente pode concluir com isso que a distância potente é menor que a distância resistente. Olha só a distância resistente e a distância potente. Então, consequentemente, a força potente é maior que a força resistente. Então, encontramos aqui a resposta, é a letra A. Mesmo conceito aqui do momento força, já que é força potente. Agora, a força potente, olha só, vamos reescrever aqui. O momento vai ser a força potente vezes a distância potente vai ser igual a força resistente vezes a distância resistente, que é maior. Então, a força potente, por aqui a gente vê que é maior que a força resistente.
Tá? Então, a resposta aqui é a letra A, uma questão bastante trabalhosa, né, de análise mesmo, se você fosse levar passo a passo. Você não teria tempo de fazer tantos desenhos assim, né, faria aqui mesmo, mas o ideal é você analisar ela bem completinha. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 108. A questão diz assim: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dado pela equação V é igual a 10 vezes I mais I elevado ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente é... Então, o exercício nos dá o gráfico da tensão versus corrente e ele pede para a gente escolher aqui qual gráfico corresponde ao gráfico da resistência elétrica, né, em ohms versus a corrente. Então, para isso, pessoal, a gente tem que relembrar aqui a nossa primeira lei de Ohm. Né? Ela cai demais no Enem, nos vestibulares, não pode deixar de estudá-la. Então, a gente tem que U é igual a R vezes I. U é a tensão elétrica em volts, você pode chamar de V, igual a R, que é a resistência elétrica em ohms, e I, a corrente elétrica em amperes. Lembrando, pessoal, que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. O que vai acontecer, pessoal? Eu sei que U igual a RI. A gente vai precisar utilizar esse conceito. Ele pediu para a gente chamar U de V, que é a tensão, ele pediu para chamar de V. V igual a R vezes I. Agora, a gente tem a função V em função de I. Se ele quer saber a função R em função de I, a gente vai isolar o R nessa equação. Essa aqui vai ser a geral da primeira lei de Ohm. Então, a gente vai substituir agora esse V aqui. Então, 10I mais I ao quadrado dividido por I. Então, agora é só simplificar por I, ou eu posso fazer assim, ó, bem passo a passo, devagarzinho. Esse izinho do denominador, ele está dividindo tanto esse membro como esse daqui. Então, eu coloquei ele para cada um antes de cortar, porque tem aluno que corta aqui e esquece aqui, tá? Então, cortei aqui também. Então, sobrou 10 mais I. O que é isso aqui? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Aqui, eu tinha uma função do segundo grau, né? Uma parábola. Aqui eu tenho uma função do primeiro grau, que é uma reta, tá? Lembrando que ela tem um coeficiente angular. Qual é o número que está do lado do I? Escondidinho aqui. É o 1. 1 é o meu coeficiente angular da reta. E 10 é o meu coeficiente linear, né? Coeficiente linear. Então, eu sei que no gráfico tem que aparecer uma reta. Então, esquece a letra E. Não é possível. Aí, se eu sei que o meu coeficiente linear é 10, eu já sei aqui, ó, que a resposta, a reta começa nesse 10. Então, é essa ou essa. Mas ela tem um coeficiente angular positivo. Aqui está tudo constante, tá vendo? Seria R igual a 10, constante. E aqui não, ó. Aqui a gente tem um coeficiente angular positivo. Ou seja, a reta tem que estar crescente, começando no 10. Então, resposta, letra D. Juntou um pouco aqui de análise matemática das equações, né? Mas a parte da física da primeira lei de Ohm. Se você quiser chamar aqui, ó, de I de zero, quando I for zero, R vale 10. Então, quando I for zero, R vale 10, é o pontinho inicial, se você não lembrasse essa parte dos coeficientes. Bom, pessoal, é isso. Questão número 112. A questão diz assim: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente.
que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma chavinha. Tá vendo? O circuito pode ser fechado, o circuito pode ser fechado. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, aqui, ó, ele quer que feche o circuito no ponto A. Então, vou fechar aqui, até de azul. Essa chavinha está aberta, ela vai fechar. E o B vai permanecer aberta. Se B vai permanecer aberta, o que acontece? Aqui a gente tem a situação, ó, que a corrente não vai passar por aqui. Então, toda essa parte do circuito aqui, a corrente não vai passar por um lugar onde ela não tem como fluir. Vamos passar aqui, não é mais e menos? Qual o sentido convencional da corrente, né? Do positivo para o negativo? Então, vem a corrente elétrica ao ir aqui, saindo do positivo, vai chegar aqui, ela vai se deparar com um nó. No nó, ela vai se dividir. Parte vai para baixo, a gente vai chamar de I1, e parte vai continuar, que nós vamos chamar de I2. Esse 2 vai descer aqui, só que ao invés de ela descer e dar de cara com nada, ela vai vir para cá, ó, tá fechado, ela só passa onde está fechado. Então, I2 vem para cá, I2 vem para cá. Quando I1 passa por 4 kΩ, as duas se juntam novamente e volta a ser I e volta aqui. Bom, então é esse o movimento que a corrente faz, tá? Ela chega no nó, se divide, não vai para lugares onde tem chave aberta, ela só fica onde está fechado e desce e se encontra, tá legal? Então é assim que acontece. Então a gente tem aqui 3 resistores, né? Válidos no sistema. A gente tem esse daqui, mas como a gente viu, a corrente não vai passar, então a gente não vai considerar ele. Um de 4 kΩ, outro de 4 kΩ, outro de 4 kΩ, tá legal? O que é 4 kΩ? É 4.000 ohms, tá legal? Mas como a resposta, as alternativas está em quiloohms, a gente já mantém em quiloohms, não vai abrir. O quilo representa 1000, ou seja, 4.000 ohms é o valor da unidade de resistência. Então vamos relembrar aqui os circuitos em série e os circuitos em paralelo, tá? Lembrando, pessoal, que esse aqui é o print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. No circuito em paralelo, o que tem que acontecer no circuito em paralelo? A corrente vai se dividir no nó, tá? Quando a corrente se divide no nó, a gente tem aqui que os resistores estão em paralelo, tá? Paralelo. Para resolver o resistor equivalente em paralelo, a gente usa a equação geral, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou o produto pela soma. Eu esqueci de tirar o print aqui, mas a gente também tem essa daqui, ó. Resistor equivalente é igual ao valor do resistor dividido pelo número de resistores quando eles forem iguais. Somente quando eles forem iguais. Se eles forem diferentes, eu tenho que fazer o produto pela soma, tá? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E quando eles estão em série, ou seja, quando a corrente não se divide, eu tenho que o resistor equivalente ao somatório de todos os resistores, tá legal? Então, aqui um resuminho rápido para a gente poder resolver aqui. Então, o que acontece nesse nó? A corrente não se divide? Se a corrente se divide, esses 2 resistores aqui, eles estão em paralelo. Eles estão em paralelo, nós vamos encontrar o resistor equivalente, vai ficar assim, ó. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é FEM, né? A gente tem aqui a corrente. Então, quando a gente encontrar o resistor desses 2, ele vai virar um só, que nós vamos chamar de resistor equivalente 1. Ele vai ficar em série com o outro resistor que sobrou aqui. Ah, Laís, e esse aqui? Esse aqui já foi cortado desde o início, porque está aberta a chave, esquece ele. Esses 2 vão se transformar num só equivalente, que vai ficar em série com esse, e aí nós vamos fazer o resistor equivalente em série e vamos encontrar o resistor equivalente final, que é justamente o que ele quer. Tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa, fazer o resistor equivalente em paralelo. Primeiro.
O que nós vamos utilizar? Você pode usar o produto pela soma, ou pode utilizar, já que eles são iguais, a equação é R, que é o valor do resistor, dividido pelo número de resistores. Vou fazer dos dois jeitos. Resistor equivalente vai ser igual a 4 kg dividido por 2 resistores. Então, o meu resistor equivalente 1 vai ser igual a 2 kΩ. Quer dizer que esse aqui vale 2 kΩ. Ah, eu não lembrava dessa equação, queria usar o produto pela soma. A maioria dos alunos lembra essa daqui, produto pela soma. 4 kg vezes 4 kg sobre 4 kg mais 4 kg. 4 vezes 4, 16 kg quadrado. 4 mais 4, 8 kg. Corta o quilo com quilo quadrado, 16 sobre 8, 2 kg. Então, se você fizesse um ou outro, você tem que encontrar o mesmo valor, tá? Então, é um ou o outro, tá legal? Então, pronto. Encontrou o outro, a gente tem que esse aqui vale 2 e esse vale 4. Então, o segundo vai ser o resistor equivalente 2 em série. Ou seja, o meu resistor equivalente 2, ou total, vai ser o de 2 kg mais de 4 kΩ, que vai ser igual a 6 kΩ. Resposta, letra C. 6.000 ohms. O K vem de 1000, né? O prefixo 10 ao cubo. Tá legal? Então, resistor em série, resistor em paralelo, o pessoal não pode deixar de estudar, tá bom? Cai demais no Enem e nos vestibulares. Bom, pessoal, é isso. Questão número 115. A questão diz assim: alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de alguns equipamentos elétricos. Então, a gente tem o exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica, secadora de roupas em watts. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é de... Bom, pessoal, vamos revisar rapidamente. A gente tem várias equações para potência, né? Mas essa equação aqui é uma das que mais cai. Potência igual a tensão vezes a corrente. Tensão elétrica em volts, corrente elétrica em amperes, encontraremos a potência em watts. Então é só isso, porque ele já nos dá a corrente e nos dá a tensão. E é só multiplicar para encontrar a potência. Aqui também é um print do meu e-book de equações, pessoal. Não esquece, o link está fixo aqui nos comentários, caso vocês tenham interesse de conhecer. Então, vamos lá. Potência igual a tensão vezes a corrente. O pessoal chama de pio, botar assim, escrito dessa forma, que também pode. Ou PUI, tá? É uma forma de você lembrar, e essa daqui é muito importante, cai demais. Então, potência igual a tensão em volts, que é 600, vezes a corrente elétrica do peixe, que é 2. Potência vai ser igual a 6 vezes 2, 12, com 2 zeros, 1.200 watts. Churrasqueira elétrica, resposta letra D. Muito simples essa questão, né, pessoal? Muito fácil. Churrasqueira elétrica, 1.200 watts, né, de potência, resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Bom, pessoal, é isso. Questão número 118. A questão diz assim: alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média.
que é diferente para cada temperatura, está mostrando aqui. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4, sendo temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Bom, pessoal, vamos ver aqui só o que o enunciado está nos dizendo, né? A energia potencial de ligação em função da distância interatômica. Olha só, a energia potencial de ligação em função da distância interatômica, sendo que na temperatura de 0 Kelvin, os átomos estão na distância de equilíbrio, né? R0 com a energia mínima, valor mínimo da energia potencial. Ao aumentar a temperatura, os átomos vão ganhar energia térmica, aumentando, consequentemente, a energia cinética e fazendo eles oscilarem em torno de uma posição de equilíbrio média, né? A distância média de ligação aumenta com a temperatura. Tudo isso está sendo falado aqui no enunciado, né? Então, pessoal, o que a gente pode interpretar com isso sem muita análise? O que acontece? Com o aumento da distância média entre os átomos com a temperatura, é exatamente o fenômeno conhecido como dilatação térmica. A gente tem energia cinética maior, fazendo com que os átomos balancem, né, para mais longe do ponto de equilíbrio. Isso resulta no quê? No aumento das dimensões do sólido, ou seja, numa expansão térmica. Então já sabemos que a resposta é a letra B, mas vamos analisar as outras também, tá? Olha só a pergunta. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da ionização? Pessoal, a ionização envolve a remoção dos elétrons de átomos ou íons, não apenas o aumento da distância interatômica, tá bom? Item C, dissociação. Pessoal, dissociação é a quebra completa das ligações químicas, né? Formando átomos isolados e não ocorre apenas com um aumento de temperatura moderado. Item D, quebra de ligações covalentes. Pessoal, ocorreria se o sólido estivesse sendo quebrado ou quimicamente destruído. Não é o que o gráfico está mostrando, tá? Item E, formação de ligações metálicas. Pessoal, geralmente a formação de ligações metálicas ocorre durante a síntese do material, não por aquecimento, né? Então, a gente tem aí resposta à letra B, dilatação, né? Então a gente já entendeu que quanto maior a energia cinética, vai fazer com que os átomos balancem para mais longe do ponto de equilíbrio, aumentando as dimensões do sólido, que é uma expansão térmica, caracterizando a dilatação térmica, tá bom? Então, resposta, letra B. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 120. A questão diz assim: nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Tá vendo? Aqui está certinho e aqui está invertida. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema, ou seja, com a polaridade invertida? Só vamos fazer uma análise antes de ler as alternativas, tá? Então, quando você inverte a polaridade de um alto-falante, ligando o positivo no negativo e vice-versa, ele passa a se movimentar na direção oposta à do outro alto-falante para o mesmo sinal, tá legal? Então, no caso de um sistema mono, se um alto-falante está em fase correta e o outro invertido, o que vai acontecer? Ambos vão reproduzir a mesma frequência, mas eles vão estar em oposição de fase, tá? Então, em pontos equidistantes dos dois alto-falantes, o som dos dois pode se cancelar parcialmente, caracterizando uma interferência destrutiva, tá? Então, só fazendo uma análise aqui prévia. Então, vamos analisar os itens, tá? Item A.
o alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Pessoal, essa aqui é falsa. A inversão de polaridade não vai gerar curto-circuito. Cada alto-falante continua recebendo a mesma tensão, só que invertida, né? Então, ambos vão emitir som, só que em fases opostas. Um curto-circuito ocorreria se os terminais positivo e negativo do alto-falante fossem conectados diretamente entre si, ou a mesma fase de maneira inadequada, que não é o caso aqui, tá legal? Item B. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno de batimento. Pessoal, falso. O fenômeno de batimento ele ocorre quando dois sons têm frequências muito próximas, mas não iguais. Aqui a frequência do sinal vai ser a mesma para ambos os alto-falantes, pois vem do mesmo canal mono, tá? A diferença é apenas a fase e não a frequência, portanto, não haverá batimentos. Item C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído. Pessoal, novamente, a frequência não muda, ambos vão receber o mesmo sinal. E o fenômeno aqui não é o ruído. O ruído seria algo aleatório ou fora de padrão, enquanto aqui temos um sinal coerente, só que em oposição de fase, tá bom? Item D. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da reverberação. Pessoal, isso aqui também é falsa. Pessoal, reverberação é o eco, né, a reflexão do som em paredes ou superfícies, e não o atraso de um alto-falante em relação ao outro. Aqui não há atraso de tempo real, a diferença é instantânea, tá legal? Então, item E, que já sabemos que é a resposta, mas vamos entender por quê. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase, falamos disso, as emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Verdadeira, pessoal. Então, como eu expliquei antes, essa é exatamente a situação física que acontece quando se inverte a polaridade de um alto-falante em um sistema mono, onde os dois sons se encontram em oposição. Eles podem se cancelar parcialmente ou totalmente, né? O que está descrevendo aí exatamente a situação da interferência destrutiva nos pontos equidistantes, né? Ondas em oposição de fase causando interferência destrutiva nos pontos equidistantes. Resposta, letra E. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 122. A questão diz assim: visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são... Pessoal, então ele vai trocar, né, o aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas. Então vamos analisar o que vai acontecer aqui quando a troca desse aro. Então o que vai acontecer com a posição do centro de massa do veículo, ou seja, com a altura do veículo. Então quando a gente aumenta o diâmetro das rodas, né, o conjunto roda mais pneu, vai ficar o quê? Vai ficar mais alto. Isso vai elevar o centro de massa do veículo, né? Porque a carroceria também vai subir em relação ao solo, né? Então a gente vai elevar o centro de massa aí do veículo, né? Então a consequência é que o veículo vai ficar mais instável, principalmente nas curvas, porque a alavanca do centro de massa sobre a base do carro vai aumentar, tá legal? Isso é uma análise prévia.
E o que vai acontecer com a velocidade indicada pelo velocímetro? Né? O velocímetro mede a rotação das rodas em RPM e converte para a velocidade assumindo o diâmetro original das rodas. Quando a gente coloca rodas maiores, cada volta da roda percorre uma distância maior. Como resultado, o velocímetro ele superestima a velocidade, ou seja, o carro vai mais rápido do que o indicado. Tá legal? Então, conclusão aqui. A gente já sabe que o centro de massa aumenta, vai tornar o veículo mais instável e a velocidade real versus a velocidade indicada vai ser maior, porque o velocímetro vai indicar menos do que o real. Então, a resposta vai ser item A. Das consequências provocadas pela troca do aro. Vai elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável, perfeito, e aumenta a velocidade do automóvel em relação à indicada do velocímetro, perfeito. Resposta letra A, mas nós vamos avaliar porque as outras estão falsas, tá? Então não pode esquecer disso, tá, pessoal? O centro de massa sobe, o carro fica mais instável, a roda maior, o velocímetro subestima a velocidade real, beleza? Então agora vamos ver aqui. Letra B, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e diminuir a velocidade do automóvel. A gente já viu que não é isso. Item C, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Pessoal, é verdade que o centro de massa sobe, mas isso torna o carro mais instável e não mais estável, tá? Então, parte aí está correta. Mas a instabilidade vai tornar a alternativa incorreta, tá? Então, aqui é o problema. Abaixar a posição do centro de massa, já vimos que não, né? Centro de massa não abaixa, ele sobe, tá? A velocidade real também não diminui, ela aumenta. Item E, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Novamente, essa parte do estável, diminuindo a velocidade, não. No caso, aumentando. Então, realmente, resposta letra A. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 125. A questão diz assim. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde. Então esse feixe ele só é composto por essas luzes. Incide na face A, emerge na face B e após ser refletido por um espelho plano, incide num filme para fotografia colorida, revelando os 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Bom, pessoal, olha só, então aqui ele já mostrou pra gente, né, as cores violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né? Colocou aqui o comprimento de onda em nanômetros. Esse prefixo nano, ele vem de 10 elevado a menos 9 metros, tá? Então, a gente tem aqui os comprimentos de ondas aproximados. Então, a gente tem aqui no extremo a violeta um comprimento de onda muito pequeno, mas a gente tem uma frequência muito grande. Vamos analisar aqui alguns conceitos importantes, né? Então, a gente tem aqui o espectro da luz visível, né? Temos comprimentos de onda muito pequenos com frequências muito grandes, comprimentos de ondas maiores, né? Olha só o comprimento de onda comparado aqui com frequências muito pequenas. Pela equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda vezes a frequência. Ou seja, comprimento de onda, que é o lambda, é inversamente proporcional à frequência. E a frequência inversamente proporcional ao comprimento de onda, tá? Então, a gente olhando o espectro aqui, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, a gente consegue concluir que quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência em hertz, tá legal? E a gente tem também aqui a lei de Snell. Por que vai ser importante? A gente analisa pela lei de Snell o índice de refração.
índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente, que ele faz com a normal, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, tá? Então, a gente tem um ângulo incidente e um ângulo refratado quando ele atravessa um meio transparente, né? Então, a gente tem o fenômeno da refração da luz, a lei de Snell, que vai comandar aí esse fenômeno da refração, tá legal? Então, esses dois conceitos vão ser importantes aqui para a gente poder resolver essa questão. Tá? Lembrando, pessoal, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física resumido para você. Então, se a gente tem aqui, esse feixe é composto pelas luzes vermelha, azul e verde, esse feixe incidente, tá? Então, o verde está aqui no meio, a gente tem o vermelho aqui na extremidade, com comprimento de onda maior, frequência menor, como nós vimos, e o azul. Então, a gente vai agora ignorar um pouquinho as outras cores, né? A gente vai analisar essas aqui. Então, já vamos anotar aqui, por exemplo, para a cor vermelha. A cor vermelha, nós vimos que vai ter um maior comprimento de onda e uma menor frequência pela equação fundamental da ondulatória, não é isso? Que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa, que são grandezas inversamente proporcionais. Já a luz azul, ela está aqui na faixa, né, dos menores comprimentos de onda, não é o menor, é a violeta que é menor, e consequentemente ela tem uma frequência maior, tá? E o verde, a gente tem uma situação ali intermediária, né? Verde intermediário. Então, o nosso problema aqui vai ser saber, o que a gente sabe quando entrar, o verde vai ser o do meio, tá? A gente já tem certeza disso porque ele é um intermediário. Esse daqui é verde, com certeza. Não preciso me preocupar com ele. A minha dúvida vai ser qual vai ser o azul e qual vai ser o vermelho. Para a gente poder diferenciar isso, a gente vai ter que ver a lei de Snell. A lei de Snell, a lei de Snell diz que índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, a gente sabe que quanto maior o índice de refração do meio refratado, menor o ângulo refratado. Ou seja, quanto maior o desvio, o ângulo é menor. E a gente vai ter um maior índice de refração. Vou escrever isso daqui. Quanto maior o índice de refração, porque o que acontece? Aqui na parte incidente, o meio vamos botar que seja o ar. Isso aqui é fixo e o ângulo incidente com a normal também é fixo, tá? A normal que faz um ângulo de 90 graus, né? O que vai alterar vai ser o refratado, né? Então, quanto maior o índice de refração, o que vai acontecer? Menor o ângulo refratado, mas ele vai se aproximar da normal, né? Então, maior o meu desvio. Então, o que ele fala aqui? O índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Então, o que vai acontecer com o vermelho? O vermelho, ele não tem a menor frequência. Se ele tem a menor frequência, ele tem o menor índice de refração. Então, consequentemente, vai ser menos desvio. A gente analisou aqui, quanto maior o índice de refração, maior o desvio. Então, quanto menor o índice de refração, menos desvio. Então, a cor vermelha vai ter uma menor frequência, um menor índice de refração, um menor desvio. Por quê? Eu vou ter
o índice de refração menor e, consequentemente, um seno de θ maior, tá? E o azul? Já a luz azul vai ter uma frequência maior. Então, o índice de refração dele também é maior, porque ele fala que o índice de refração é crescente com a frequência da luz. Então, quanto maior a frequência, maior o índice de refração do azul. E aqui é do vermelho, né? Então, o índice de refração do azul vai ser maior e, consequentemente, vai ter mais desvio. Ou seja, maior o meu desvio. Então, o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que o raio aqui de cima, a gente tem que enxergar normal aqui, ó, fazendo o ângulo de 90, né? A normal aqui, ó. Pra gente ver onde está o ângulo incidente, que é aqui. E o ângulo refratado, que vai ser aqui, por exemplo, tá? Então, com essas observações que nós vimos, a gente conclui que o vermelho está aqui na superfície, porque ele vai ter um menor índice de refração e menos desvio, vai desviar menos. Vermelho. E o azul vai estar aqui, vai desviar mais, né? Tá bem nítido aqui esse desvio. Olha só, desviou mais. Então e o violeta desviaria mais ainda, tá? Porque ele tem a frequência maior de todas. Azul e aqui vermelho. Aí ele quer que a gente marque de baixo para cima, tem que ficar atento a isso aqui, ó. Senão erra também. Vai ficar vermelho, verde, azul. Vermelha, verde e azul, resposta à letra A. Uma questão em que envolvia índice de refração, lei de Snell, seno do ângulo incidente, seno do ângulo refratado, equação fundamental da ondulatória, frequência, comprimento de onda, né? Uma questão muito completa aí. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 128. A questão diz assim: em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plásticos A e B, instalaram sobre essas pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos, a montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionado para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros VA e VB para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que... Pessoal, essa questão foi muito polêmica, tá? Parece que o avaliador, né, ele considerou aí os efeitos reais, vazamento, redirecionamento do ar, né? Então, nem sei como essa questão não foi anulada, né? Ela foi muito polêmica, mas a gente vai resolver de acordo com o gabarito, tá legal? Mas meu ponto de vista é um pouquinho diferente, mas a gente vai resolver aqui de acordo com o gabarito, para não ter dúvidas, tá? Mas a gente vai ver essa análise prática, né, considerando os efeitos reais mesmo. Então vamos observar, né? Aqui no carro B, pessoal, a ventoinha ela está orientada, né, de modo a expelir ar para trás, diretamente para o ambiente. Então, ao lançar essa massa de ar para trás, pela conservação da quantidade de movimento, o carro vai receber um impulso para frente. Esse é o princípio, né, de propulsão por jato.
Então, portanto, VB vai ser maior do que zero, né? E é relativamente eficiente, já que o fluxo sai livremente para o meio ambiente. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui? Lançou para trás, foi direcionado para frente. Então, a velocidade de B é maior do que zero, tá? Então, ele empurrou o ar para trás pela conservação da quantidade de movimento, vai empurrar, né? Vai pela conservação da quantidade de movimento, o carro vai receber esse impulso para frente e vai ter velocidade. Já o carro A, né, idealmente, ele sopra na própria vela. Então, as forças seriam internas ao conjunto, ventoinha, ar, vela, e não haveria um impulso líquido. Porém, na prática, né, o fluxo de ar entre ventoinha e vela não é perfeitamente confinado. Vão ocorrer vazamentos, tá? Vou desenhar aqui mais ou menos para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, o vento vindo para cá, saindo por aqui. Vento batendo aqui, tá, pessoal? Imagina como ele não tá batendo atrás, não. Tá dentro da cartolina, tá? Se estivesse saindo para cá. Tá aí dentro, tá? Não tá batendo lá de fora, não. Tá aqui, é o arco. Como se fosse pontilhadinho, tá? Então, ele tá considerando esses vazamentos, tá? Então, na prática, o que está acontecendo? O fluxo de ar entre a ventoinha e a vela não está perfeitamente confinado, está ocorrendo vazamentos redirecionados pelas laterais. Então, está tendo perda por atrito e parte do ar vai acabar saindo para o ambiente, levando quantidade de movimento, não é isso? Então, o conjunto carro mais vento, vela, troca momento com o ar ambiente de forma parcial, gerando um empuxo fraco para frente, tá? Então, o que vai acontecer? O ar vai empurrar o carrinho para frente. Então, vai ocorrer mais ou menos aqui o princípio da ação e da reação. Até também porque ele enfatiza que as ventoinhas são pequenas, então pode ter esse escapamento lateral empurrando o carro para frente. Então, VA vai ser maior que zero também. Então, as alternativas aqui a gente já consegue eliminar a A, por exemplo, que falaria que o A ficaria parado, né? Mas o que vai acontecer aqui? Como a ventoinha em B está empurrando essa massa de ar aqui, e tá tendo a conservação do momento, o VA pode até ser maior que zero, mas ele só está sendo impulsionado pela ação e reação desse escape lateral, está tendo menos impulso. Então, a gente sabe que VA é maior que zero, mas que VA é menor do que VB. A gente não sabe, né? A gente está aqui fazendo as suposições, não é isso? A gente está fazendo aqui as suposições, então eu posso escrever que zero menor que VA, menor que VB, e se move para a direita. A A se move para a direita. Nós vimos aqui por causa desse escapamento, ação e reação, tá bom? Então, mas vamos ver aqui as outras. A fala que VA igual a zero, né? E VB maior do que zero. O carro não se move, o carro A não se move. Então, está assumindo aquele caso ideal perfeito, né, pessoal? Em que nenhuma massa de ar sai do sistema carro A para o ambiente. Então, na prática, devido aos vazamentos e redirecionamento do jato entre a ventoinha e vela, tem um pequeno impulso. Então, logo, o VA não vai ser zero, tá bom? Letra C. Zero menor que VA, menor que VB, o carro A se move para a esquerda. Então, essa primeira parte está de acordo com o esperado, né? Mas a direção está errada. Pelo arranjo, ventoinha sopra na vela. Se houver movimento resultante, ele será para a mesma direção que o empuxo produzido pela ventoinha, isto é, para frente, né? No caso, não para a direita, não para a esquerda, tá bom? Letra D, o carro A zero menor que VB, aqui já está errado, né? Aqui zero menor que VB também está errado. Então, resposta, letra B. VA maior que zero, VB maior que zero, mais VA menor que VB, tá? Então, o carro A vai se mover para a direita, tá legal?
Então, pessoal, a teoria ideal é isso, é soprando a própria vela não impulsiona, né? Se você considerasse isso, a teoria ideal, que se ele soprasse a própria vela não teria impulso, então VA seria 0, né? Enquanto soprar para trás impulsionaria VB para frente. Então, alguns devem ter marcado aí a letra A, mas a interpretação do gabarito, o avaliador considerou efeitos reais, nesses vazamentos, redirecionamentos laterais. Então, A também vai se mover, porém menos do que B. Tá? Então, aí daí a alternativa, a letra B. Bom, pessoal, é isso. Questão número 129. A questão diz assim: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. Estão associados à cor que causa grande excitação ou ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, o retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. Isso nos daria a sensação de ver o laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros na mesma intensidade, esse indivíduo seria incapaz de... Bom, pessoal, então antes da gente começar, vamos identificar aqui, né? Azul é essa linha contínua. Então, a gente tem aqui azul. Verde é o pontilhado mais grosso, verde. Então, no retângulo 1, a gente tem a máxima aqui e mínima no retângulo 2. E o vermelho é esse pontilhadinho aqui mais juntinho. Então, a gente tem aqui ó, os 75%, que ele comenta aqui, olha, na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%, né? Já no retângulo 2, no comprimento de onda de 600 nanômetros, o que vai acontecer? Estimularia o pigmento verde um pouco, como nós vimos aqui, e o vermelho em cerca de 75%, bem parecido com o 1, tá vendo? Então, só de observar esses fatos aqui no gráfico, a gente já consegue identificar a resposta que é a letra E. Olha só o que ele fala. Esse indivíduo seria incapaz de diferenciar os 2 comprimentos de onda, se ele fosse daltônico, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. É o que ele está afirmando aqui no enunciado, né? Então, na retina tricromática normal, a percepção da cor, ela vem da relação entre as ativações dos 3 pigmentos, como ele falou para a gente aqui no início. Azul, verde e vermelho, né? Então, para 530 nanômetros, que é o retângulo 1, e 600 nanômetros, que é o retângulo 2, segundo o enunciado, o pigmento verde ele tem respostas muito diferentes, né, pessoal? 530 nanômetros o excita aqui, ó, fortemente, olha aqui, máximo. E 600 nanômetros, bem pouquinho, né? Enquanto o pigmento vermelho é estimulado em intensidade parecida nas duas. Então, se o pigmento verde não existe, como ele está colocando aqui como condição, a diferença entre as duas excitações, que normalmente permitiria diferenciar 530 de 600 nanômetros, vai desaparecer, restando basicamente a mesma resposta do pigmento vermelho. E o azul aqui, no caso, não está sendo estimulado, ele está fora aqui.
tá? Então o indivíduo ele vai perceber sinais muito semelhantes para as duas luzes na sua retina, mas não vai conseguir diferenciá-las. Então é isso. Esse indivíduo vai ser incapaz de diferenciar os dois comprimentos de ondas, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 131. A questão diz assim: um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então, a gente tem a mola, tem o cubo. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Pessoal, para resolver essa questão, a gente precisa rever, né, alguns conceitos importantes aqui. A gente está falando de mudança de velocidade, né, no sistema ali massa-mola. A gente pode considerar essa mudança de velocidade considerando a energia cinética, né? Resolver esse problema por energia é melhor. Então, a energia cinética ela é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai usar esse conceito. E a energia potencial elástica que tem, né, armazenada quando a gente tem uma mola comprimida ou esticada, é dada pela K, que é a constante elástica da mola, vezes x, que é a deformação dessa mola em metros elevado ao quadrado dividido por 2. Então, pela conservação da energia, ele fala que não há perdas dissipativas, então pelo sistema ser conservativo, eu sei que se eu tenho uma energia potencial, a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. Então, se eu tenho uma energia potencial elástica, né, acumulada na mola e ela vai se converter em velocidade, ela vai converter integralmente, porque a gente tem uma conservação, a gente tem um sistema conservativo. Então, pela energia mecânica, isso aqui vai ser uma verdade, tá? Então, energia potencial elástica quando tem a mola kx ao quadrado sobre 2 e energia cinética na conversão da velocidade mv ao quadrado sobre 2. Lembrando, pessoal, que esses aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo nos comentários caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física do ensino médio, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então eu tenho que, se o sistema é conservativo, eu vou ter que a energia mecânica final, pode ser para escrever assim, tá? Igual a energia mecânica inicial, como a gente está falando ali. A final, no caso, se a mola está comprimida e ela vai entrar em movimento, vai ser igual a energia cinética. Se inicial ela estava comprimida, tinha energia potencial elástica armazenada. Eu só escrevi o contrário, mas tanto faz, tá? Então, a energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. E potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Então, eu sei que a minha velocidade, se eu posso cortar esse 2, vai sobrar mv ao quadrado igual a kx ao quadrado. Eu sei que v ao quadrado igual a kx ao quadrado sobre a massa. Legal? Então, eu tenho essa relação aqui. Então, se eu isolar a velocidade, né, eu tirar a raiz quadrada aqui, eu vou ter raiz quadrada de kx ao quadrado sobre m. Então, eu corto, esse x sai daqui e vou ter que velocidade vai ser igual a x, que multiplica a raiz quadrada de k sobre m, tá legal? Então, se a gente mantiver a mesma mola k, o que vai acontecer? Observando a equação, se eu aumentar a velocidade 4 vezes, que é o que ele está querendo, o que vai acontecer com o meu x? Ele também vai aumentar 4 vezes, pois estão diretamente proporcionais. Então, se eu mantiver a mesma mola K constante, eu tenho que, de azul, V' igual a x' vezes raiz de K sobre M. Então, para a mesma mola, tá? Então, se o meu V' for igual a 4V, o meu x' vai ser igual a 4x, ou seja, aumentar 4 vezes a deformação. E onde que isso está escrito aqui? Na letra B. Mantendo a mesma mola, eu aumento,
Ó, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Mas vamos ver as outras alternativas também. Legal? Item A. Vamos ver por que ela é falsa. Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Não, se eu manter a mesma mola, como nós vimos, né, manter o K sobre M, se eu aumentar a velocidade 4 vezes para manter aqui, eu vou ter que aumentar a deformação 4 vezes, então essa é falsa. Item C, manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação? Não, vimos que é 4 vezes. Então, pessoal, trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior, ou seja, K', né, igual a 2K, ou, na letra E, trocar por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação, ou seja, K' igual a 4K, a gente não vai ter a velocidade do lançamento quadruplicada, tá legal? Então, realmente, aqui a resposta é a letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação, tá bem nítido aqui pelo sistema conservativo, pela energia conservada, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 134. A questão diz assim: talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pôde-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Pessoal, então assim, vamos entender aqui uma ideia, né? Então, quando a gente suga apenas pelo canudo imerso no suco, a pressão dentro da boca vai ficar menor que a pressão atmosférica, que permite que o líquido suba, né? Mas se a gente coloca um segundo canudo fora do copo e suga pelos dois, o ar atmosférico vai entrar muito facilmente. Então, isso faz com que a pressão dentro da boca não caia o suficiente, ficando praticamente igual à pressão atmosférica que atua sobre o suco. Então, nesse caso, o líquido não vai conseguir subir, daí a dificuldade em você beber o suco, tá bom? Só uma explicação básica aqui antes da gente ler. Então, essa dificuldade ocorre item A, porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Pessoal, essa é falsa. Não é a força que dobra, mas sim a pressão na boca que não vai se reduzir como deveria, né? Que não vai diminuir como deveria. Então, item B. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Pessoal, isso também é falso. Apesar do ar ser mais fácil de sugar, o ponto central não é a diferença das densidades, mas o equilíbrio das pressões, tá? Então, essa é falsa. Item C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos fora. Pessoal, não existe necessidade física das velocidades serem iguais, né? Isso aqui não se aplica. Item D. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Pessoal, isso também é falsa. Tá? O peso ele vai influenciar sim, mas não é o fator determinante. O problema é a pressão não diminuir, né? Não reduzir. Item E, que é a nossa resposta. Essa dificuldade ocorre porque a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Exatamente. Então isso acontece porque o ar do canudo externo iguala a pressão interna atmosférica, impedindo o líquido de subir. Isso mesmo, né, pessoal? Isso acontece porque o ar do canudo externo vai igualar a pressão interna atmosférica, impedindo o líquido de subir. Isso mesmo. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. E isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.